Beleza, pronto, a gravação tá aqui, já está em andamento. Então, boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui hoje, prestigiando o nosso evento, né? É uma honra ter vocês aqui com a gente, né? Nesse momento onde a gente vai buscar trazer para vocês o conhecimento, trazer mais coisas cada vez sobre... Vocês vêm mostrando interesse para a gente, é uma iniciativa que a gente vem tendo. Agora eu vou passar a palavra pro Betão, que ele vai fazer algumas palavrinhas para a gente. Beleza. Bom, mais uma vez também agradeço todo mundo que entrou, quem está entrando aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Esse espaço aqui é uma iniciativa da Ícaro, né? Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar aqui, então. Como o Max me chamou, né? Eu sou o Betão, meu nome de verdade é Humberto, mas todo mundo aqui me chama de Betão, aqui na Ícaro. Moro em Sumaré, tenho mais ou menos 12 anos aqui de casa, hoje na Ícaro, e hoje atuo como um coordenador de time de desenvolvimento. Então, a ideia aqui hoje é a gente bater um papo aí, né? Daqui a pouco a gente traz um pouquinho mais de detalhes. Eu até queria fugir um pouquinho do script aqui e pedir para quem está aqui acompanhando a gente, mandar de onde, que cidade vocês são, para a gente conhecer um pouquinho mais aí de vocês, né? Ter um pouquinho mais de interação aí do público. E aí, Max, eu pedi também para você se apresentar aqui também. Claro, desculpa aí, também esqueci, eu furei o script aí. Meu nome é Maxwell, eu trabalho aqui na Ícaro junto com o Betão, eu estou até no time dele de desenvolvimento, né? Trabalho em um dos projetos aqui da Ícaro. Sou recente na Ícaro, tenho menos de um ano, acho que 8 meses, estou completando agora. Trabalho aqui como tech lead, né? Dando um apoio técnico na com a equipe de desenvolvimento, também coloca a mão na massa, a gente coda pra caramba aqui. Tô vendo até aqui o Wilson, dos integrantes do meu time aqui. Obrigado por estar presenciando aí, Wilson. Valeu, obrigado. Esse é o Maxwell. Beleza. E falando também um pouquinho da Ícaro, tá? Esse evento aqui, ele está sendo organizado por algumas pessoas aqui da Ícaro. A Ícaro é uma empresa que já tem 25 anos de mercado, surgiu em Campinas, hoje tem escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro. A Ícaro é uma empresa especialista em transformação digital e automação. Nós estamos hoje no 13º ano consecutivo no GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no segmento de tecnologia. E até aproveitando, nós temos vagas abertas também, tá? Então, caso alguém tenha interesse, a gente vai mandar no chat aí um link para vocês olharem aí, ver se tem alguma vaga aí que se encaixa no perfil. E, claro, se tiverem também alguma dúvida, a gente coloca aqui à disposição também para esclarecer qualquer ponto. Agora, Max, eu vou passar a bola para você. Você dá uma introdução aqui para a gente sobre o evento? Beleza. Então, gente, eu vou explicar para vocês como vai funcionar a dinâmica desse evento. Ela é no estilo perguntas e respostas, é interativa, né? Então, a gente pede para que vocês interajam com a gente, né? Conforme o nosso palestrante for trazendo informações sobre a LGPD, né? Mandem perguntas, né? Quem quiser também fazer a pergunta com o microfone, a gente também autoriza, né? Só ergue a mão ali, pede autorização. O intuito é realmente que a gente tenha essa interação. Quem vai estar buscando essas perguntas no chat vai ser o Felipe, né? Vocês devem ter visto a foto dele lá junto com o Elisan, né? Ele vai estar auxiliando, filtrando as perguntas e trazendo aqui para o Elisan pergunta por pergunta, conforme elas forem aparecendo ali no chat. Isso aí, a gente quer, então, que seja um bate-papo aqui, tá? Esse espaço aqui, então, é para esclarecer dúvidas sobre LGPD. Nosso foco aqui hoje é o segmento de desenvolvimento de software. Então, eu já vou também aqui pedir agora para o Felipe se apresentar aqui para a gente. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Betão. Boa noite, pessoal. Bom, sou Felipe, sou na Ícaro há cerca de 2 anos. Atualmente sou Tech Lead na equipe de TI. Meu papel na equipe é a sustentação da infraestrutura física e lógica, como servidores, backups, aplicação core e por aí vai. Legal, então aí agora, Elisan, é com você, cara. Queria pedir para você se apresentar aqui para a gente, então,
todo mundo te conhecer. Boa noite também, seja muito bem-vindo e já antecipo aqui os agradecimentos aqui por estar contribuindo aqui também com a gente sobre o assunto. Legal, boa noite, pessoal. Boa noite, Betão. Bom, meu nome é Elisan, estou caminhando aí para os meus 12 anos de Ícaro, sou gerente da área de TI, então também possuo a titulação de DPO, né, que é o Data Protection Officer, que é um tema aqui, né, de LGPD. Atuo também, né, há alguns anos aí como Data Protection Officer aqui na Ícaro. Legal, beleza. Bom, então vamos já aqui direto ao ponto, né? Enquanto o pessoal interage, manda perguntas, até, pessoal, vocês têm a autorização aqui, se quem quiser, que ficar à vontade de abrir a cam, pode abrir também, tá? Fiquem à vontade. Então, Elisan, eu queria fazer já uma pergunta aqui para você, para a gente já ir aquecendo aqui. O que é LGPD? Por que ela existe? E se ela já está em vigor, já está valendo? Legal. Vamos lá, LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela é uma lei, tá? Então, ela surgiu em 2018, com prazo aí para as empresas se adequarem de 2 anos. Então, em vigor, ela está desde 2020, tá? Então, as empresas tiveram um tempinho para se adequar aí, e agora já está valendo sanções, multas, né? Ela é uma lei inspirada na GDPR, que é um regulamento da União Europeia. Então, o que é equivalente, por exemplo, na Europa lá, é a GDPR. Então, isso não é exclusivo do Brasil. É um movimento que está rolando no mundo inteiro, de proteção de dados mesmo das pessoas, né, para responsabilizar as empresas sobre vazamento de dados, né? Esse é um problema muito sério, né, que tem no mundo, vazamento, é muito comum, né, vazamentos de dados pelo mundo, né? Então, isso veio para criar responsabilidades das empresas sobre esse armazenamento, sobre esse tratamento de dados. Beleza. Na sequência, quais tipos de informação são protegidas pela LGPD? São dados pessoais, tá? Essa é uma pergunta bem típica do pessoal. Então, por exemplo, CNPJ. CNPJ é um dado da empresa, tá? Então, ela não é coberta pela LGPD. A gente está tratando na LGPD só dados de pessoas, né? Pessoas físicas, né? Beleza. O que são dados pessoais e o que são dados pessoais sensíveis? Legal. A LGPD, ela traz 2 categorias de dados, os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são os dados mais comuns, CPF, nome, cartão de crédito, endereço, e tem uma categoria de dados especiais, que é essa categoria de dados sensíveis, que daí entra origem racial, convicção religiosa, opinião pública, filiação a sindicato. Esses dados sensíveis aí, eu costumo dizer que são os dados problemáticos, né? Os dados que podem gerar até guerras, né? São dados realmente que tem que tomar um certo zelo com eles, entendeu? E exigem um tratamento especial para eles, né? Você tem que documentar tudo que você faz com esses dados, todos os processamentos que você faz com esses dados, tá? A lei se aplica apenas à informação digital? Não, não, não. A lei, ela abrange tudo. Então, a informação digital é o que o mundo está caminhando, né? Cada vez menos temos papéis no mundo, mas se você armazena dado em papel, ele também tem que ser protegido, tá? Quais são os principais papéis da LGPD? Bacana. Nós temos ali o titular, né? Quando a gente fala das roles, dos papéis mesmo, a gente está falando do titular, que é a pessoa física, né, que tem o direito a esse dado. O controlador, que é para quem o titular forneceu o dado. Nós temos a figura do operador, que é quem manipula os dados, trata esses dados. Ou seja, você pode ter
inserir suas informações em um site, mas não ser aquele site que tratou a informação. Só para exemplo, tá? Então, a empresa que vai operar os dados, ela tem a função de operador, nem sempre é a mesma empresa, tá? Vou dar um exemplo aqui, você faz uma compra online, né? Então, você vai fazer uma compra no Mercado Livre ali e quem é responsável pelos dados é o Mercado Livre. E quando você insere depois o cartão de crédito, as informações de cartão de crédito para realmente efetuar a compra, muitas vezes não é no Mercado Livre, você pode usar um banco por trás ali, alguma outra instituição. Então, aquele dado ali, ele é operador, ele atua como operador, aquela empresa que está registrando o pagamento, ele atua como operador. E ele também tem responsabilidades sobre o seu dado, tá? Bom, deixa eu entrar aqui e primeiro dar boa noite para quem está entrando aqui com a gente, então sejam também muito bem-vindos aí, quem chegou agora. Ô, Elisão, eu tenho uma dúvida, né? No começo da nossa conversa, você falou sobre DPO, então eu queria saber um pouquinho mais, fiquei com uma dúvida aqui sobre certificação. Como é que funciona? O que tem de certificação? E, né, e trazendo isso para o nosso mundo de dev, né, também, se isso tem alguma certificação aqui para o nosso mundo. Ah, legal. O DPO ele significa, né, Data Protection Officer, ele é o responsável na empresa por fazer essa gestão do tratamento, né, é a pessoa que vai responder, né, sobre essa parte de dados da empresa. O que acontece é o seguinte, a lei exige que tenha-se uma pessoa responsável na empresa por esse tratamento, tá? Exceção agora a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela soltou uma norma que fala o seguinte, as microempresas não precisam ter um DPO, né? Porém, se ela faz tratamento com esses dados sensíveis que eu já falei, ela precisa sim ter um DPO, tá? Que é o responsável que vai responder, né, pela lei ali na empresa. Sobre a certificação, sim, existe uma certificação. Ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Hoje, né, quem está emitindo a certificação de DPO é Exim, tá? É uma empresa. E aí você tem que tirar certificações por ela. São 3 certificações para você obter a titulação de DPO, tá? E acho que eu respondi todas as perguntas, Betão. Tá claro? Respondeu sim, ficou claro. Obrigado. Legal. Elisão, voltando na parte de dados, né? De vez em quando a gente ouve falar sobre dados anonimizados, você pode comentar um pouco o que é, para que serve, quando é usado? Ah, legal, bacana. Bom, igual eu comentei, né? A gente tem as categorias de dado pessoal sensível, então vou resumir tudo que é dado. Aqui trazendo um pouquinho para o mundo dos desenvolvedores. Imagina que você vai desenvolver uma aplicação e você recebe um banco de dados de um cliente e fala, cara, preciso que você, né, desenvolva tal, mas eu estou te enviando o meu banco de dados, né? Qual que é uma boa prática? É você anonimizar esses dados. O que isso quer dizer? Imagina que essa base de dados tenha CPF, né, que é um dado pessoal. Troca o número de CPF, às vezes você não precisa dessa informação exata para você desenvolver, você está correndo menos risco. Então anonimiza, ao invés de você deixar o CPF cru ali, sei lá, coloca 11222. Então elimina esse dado, então você tira totalmente, desvincula, né, o dado. Então anonimizar é isso, é você deixar irreversível o dado, você realmente apagar o dado e substituir por outra coisa. Isso é uma boa prática para quem está programando, tá? Bom, beleza. Tem uma pergunta aqui no chat, do Juliano. No caso dos chatbots, como fica esses dados? Quem é responsável? O dono do sistema ou a empresa? O dono do sistema ou a empresa? O dono do sistema normalmente é uma empresa ou não? Acho que, bom, vamos lá. Imagina que o chatbot, quem desenvolveu ele foi aí, vamos colocar aí que desenvolve o chatbot, tá, pessoal? Então,
vamos supor que esse sistema ele fica hospedado em algum lugar aqui na Icaro, no nosso data center aqui. Então, mas a Icaro não executa nenhuma operação, né? Quem fornece esses dados aí é um cliente, né? Imagina que a gente tem um cliente X que usa esse chatbot e a Icaro não processa nada, simplesmente está hospedado esse chatbot aqui dentro da Icaro. Quem é responsável por esses dados? Com certeza é a empresa X. Tá? Porém, a Icaro tem o papel de operador. Imagina que alguém invada o nosso data center e consiga, de alguma forma, né, informações sobre esses dados, né? Mas a Icaro tem coparticipação, a Icaro é operadora ali e ela também é responsável. Não sei se ficou claro a resposta, depois se puder... Ah, justamente isso. Legal, legal. Tem sempre a figura ali do operador, que é o cara que está junto ali. Mesmo que a Icaro não tenha uma função ali de processar os dados, quem está na frente ali é uma empresa, né? Mas como está hospedada no data center, estaria hospedado no data center da Icaro, no exemplo aí, a Icaro é corresponsável sim, tá? Beleza, só um ponto aqui, tá? A gente também teve outra pergunta ali do Matheus Souza. Matheus, a gente só vai esperar um pouquinho, porque a hora que chegar num tópico ali mais relacionado à sua pergunta, a gente já volta para ela, tá? E Felipe, aí já volta aqui com você. Beleza. No desenvolvimento, quem precisa conhecer a LGPD? O desenvolvedor, o arquiteto ou o analista de negócios? Todo mundo. Porque o que acontece? A LGPD ela é uma lei, né? Então, como toda lei, né, todo mundo deveria ter conhecimento sobre ela. Tanto é que, assim, você pode precisar dessa lei para quando você tiver o seu dado vazado. Então, como pessoa física, né, a pessoa que é o titular dos dados, às vezes você tem interesse que o seu dado não seja vazado. Então, você tem que ter conhecimento da lei, tá? E como programador, que é o intuito dessa palestra aqui, você tem que saber, né, desenvolver quais são as boas práticas para aquilo ali, né? Igual eu comentei, a anonimização é uma boa prática, né? Segurança, né? Garantir que os dados não sejam vazados, né? Acho que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente sobre security by design e privacy by design, mas todo mundo tem que pelo menos conhecer, tá bom? Sim. Nessa linha do Privacy by Design, tem uma pergunta do Matheus, que até o Betão comentou, se você puder. Poderiam falar um pouco sobre o Privacy by Design e como é aplicado? Ah, legal. O Privacy by Design, onde ele está? Ele está na arquitetura, tá, do software. Então, você tem que desenhar o seu software de modo que aquilo ali tenha uma privacidade legal, bacana. Imagina o seguinte, você está desenvolvendo uma aplicação e você precisa fazer com que os usuários, né, tenham controle sobre os seus dados. Ou seja, o cara pode decidir se ele quer exibir o e-mail dele ou não, o cara pode decidir se ele quer mostrar a data de nascimento dele ou não. Então, né, isso tem que estar na arquitetura, né, do Privacy by Design. E também isso tem que estar, tem um outro conceito junto ali com o Privacy by Design, que é o Privacy by Default. O que isso quer dizer? Privacidade por padrão. Então, por padrão, que venha a menor restrição, né? Então, o exemplo ali, eu quero exibir minha data de nascimento. Essa função deveria estar desabilitada. Então, se eu quero, né, como titular do dado, se eu quero exibir isso, né, então a pessoa que vai lá e clica e exibe. Então, privacidade por padrão. Então, sempre que você for desenhar arquitetura, for desenvolver um sistema, pensa que privacidade é a palavra. Então, não exiba um dado de cara, né, no exemplo que eu dei, né, não faça isso de cara. Sempre esteja mais restritivo, né, deixar a pessoa decidir o que ela quer fazer com o dado dela, tá bom? Então, esse é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Beleza. Voltando na outra questão que você estava comentando sobre quem precisa saber sobre LGPD, todo mundo. Você acha que para um desenvolvedor vale a pena ele tirar uma certificação, ter a titularidade de PO?
Olha, aí eu vou responder que sim e que não. Vamos lá. Se você trabalha com dados sensíveis, que são, né, igual eu comentei, pô, dado sindical, dado racial, dado de religioso, esse tipo de informação mais sensível, eu recomendo, tá? Não é obrigatório, igual eu já mencionei, mas eu recomendo porque ele realmente é um dado onde você tem que tomar muito cuidado, tá? Mas, assim, quando você trabalha com só dados pessoais comuns ali na primeira categoria da LGPD, acho que é bom ter conhecimento, né? Participar de palestras como essa, entender mais a fundo, às vezes procurar um curso gratuito também, né? Procurar na sua empresa, o DPO da sua empresa para tomar ali um cuidado a mais. Bacana? Show. Nessa linha, tem uma pergunta aqui da Thaís. Para codar lidando com dados, é necessário ter essa certificação específica ou até programadores iniciantes podem trabalhar com os dados? Não, não, assim, de novo, a lei não obriga a ter essa certificação, tá? Ela é importante para conhecimento, mas não precisa, né? Beleza. Precisamos definir um plano de tratamento dos dados, retenção e controle de acesso? Ah, essa pergunta é interessante. Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque o dado ele tem muito, você tem que ter a finalidade do dado, né? E quando o dado perde a finalidade, você não precisa mais reter aquele dado. O ideal é você eliminar aquele dado, né? Então você tem um dado, você coletou um dado, né, na sua aplicação ali. Pô, ele deixou de ter finalidade. A partir daquele momento, não tem mais utilidade, né, de eu reter aquele dado. O ideal é que você exclua o dado. Ele terminou a finalidade, tá? Esse é um dos princípios da LGPD. O dado tem que ter uma finalidade e ele tem que ser retido até que termine a sua finalidade. Depois daquilo, você pode excluir o dado, tá? Deve excluir o dado, tá? Bom, beleza. Agora eu vou entrar aqui também para fazer uma outra pergunta, né? A gente está falando aqui de desenvolvedores, mas também eu sei que tem alguns gestores aqui acompanhando a gente. E aí, Elisão, eu queria então aqui perguntar o gestor de projeto, né? O gestor de projetos de TI, ele tem alguma responsabilidade também quando a gente fala sobre LGPD? A responsabilidade jurídica é sempre a empresa que responde, tá? Quando a gente fala de responsabilidade no desenvolvimento, aí sim, aí é muito interessante que se tenha um plano, né, de segurança ali, que a sua empresa tenha boas práticas, igual eu comentei, de privacy by design. Então, é bom que ele oriente a equipe, né, no privacy by design, no security by design, e isso sim, acho que seria a responsabilidade dele, né. Beleza. E em caso de falhas, como que podemos prosseguir? Quem que é o responsável para realizar a comunicação com clientes e por aí vai? Essa é uma das responsabilidades do DPO, tá? Vamos imaginar que a gente teve aí um vazamento de dados, né? Alguém entrou no nosso sistema, conseguiu, né, coletar os dados e houve um vazamento. O DPO é responsável por informar a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? E também os titulares daqueles dados. Tá? Então, são duas comunicações, né? A comunicação para os titulares e a comunicação para a agência, né, já com um plano de remediação, se for possível, né? Show. Então, uma pergunta aqui do Gabriel Viegas. No que você falou que essa parte é o papel do DPO, o que mais que o DPO faz além dessa comunicação? Pode explicar um pouco mais? Legal. O DPO, ele garante que a empresa fique, né, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei bem recente, então a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela ainda está definindo muitas coisas, então é um processo, né? Então, garantir a conformidade com a lei, os contratos que a empresa fecha,
junto com o advogado, tá, pessoal? É importante ter uma bola dividida, que a empresa tenha uma bola dividida, então eu faço muita interface com o advogado da Ícaro. Por quê? Porque quando você desenvolve, não tem só a LGPD que pode afetar o seu desenvolvimento, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui de cartão de crédito, a gente tem ali PCI, né? Que é um outro universo, né? Então, tem diversas leis ali que tem que estar em conformidade. Então, além da figura do DPO para fazer essa interface com os usuários, com a ANPD, garantir a conformidade na empresa, né? Vocês não podem esquecer que existem outras leis, né? Dependendo com o que você trabalha, que podem afetar, sim, né, o escopo do seu trabalho. Beleza. Agora entrando em perguntas no contexto mais legal, quem fiscaliza o descumprimento da LGPD? A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tá? Obviamente, os titulares de dados podem reportar, né, para a agência algum descumprimento, a própria empresa, né, o ideal é que a empresa sempre comunique a ANPD em caso de vazamento, mas o órgão fiscalizador é a ANPD. Show. Então, uma pergunta do William. No caso do Brasil, temos direito penal, direito civil, direito tributário, entre outros ainda, temos o Código de Defesa do Consumidor. Como fazer a LGPD valer dentro de tantas as leis que já existem? Realmente, tem bastante. Tem bastante, é complexo, tá? O que eu posso te dizer? Existem sanções administrativas, né, que são multas, né? Por exemplo, a LGPD ela traz uma multa aí de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração, tá? Então, é uma multa pesada, não vou te falar que é uma multa leve, não, é uma multa bem pesada. Então, cabe à ANPD, né, fazer essa regulamentação, né? Show. Como sei que estou em conformidade com a LGPD? Saber que está em conformidade, essa é uma pergunta bem complexa, mas, assim, eu não sei qual que é o tamanho da empresa de quem perguntou, mas o ideal igual comentei, as micro e pequenas empresas não são obrigadas a ter um DPO, elas são obrigadas a manter um canal de comunicação com a ANPD, né, e boas práticas de segurança da informação. Estar em conformidade com a LGPD vai depender do que você trabalha, né, o tipo de dado que você trabalha, porque igual eu mencionei, existem os dados pessoais normais e existem os dados pessoais sensíveis, né? Os dados pessoais sensíveis, ele vai exigir determinados tratamentos, inclusive que você registre o tipo de tratamento que foi feito naqueles dados. Então, existe um framework que é o que a gente usou na implantação da Ícaro, que chama DPMS, tá? Ele traz... Ele é um framework usado para GDPR, né, que é a legislação europeia para tratamento de dados, mas ele traz muito do que você pode implantar na sua empresa para ficar em conformidade com a LGPD, tá? Elisão, queria até, fugindo um pouquinho aqui do tópico que a gente está puxando legal, tem algumas perguntas ali que sobre algumas questões um pouquinho mais ali de dados mesmo, um pouquinho mais técnicas ali para o dia a dia do desenvolvedor. Eu queria voltar aqui com algumas perguntas que mandaram no chat. Por exemplo, a Thaís, ela comentou assim, há processos dentro dos projetos orientando os programadores iniciantes sobre essas formas de lidar com dados, como você mencionou aqui já anteriormente? Sim, deveria ter. Toda empresa deveria manter ali no processo, igual eu comentei, o Privacy by Design e o Security by Design, tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre o Security by Design. Vamos lá. Isso aqui vai ajudar ali, porque ele deveria fazer parte do processo. O que é o Security by Design?
tem um mensageiro, vou dar um exemplo de um mensageiro aqui, né, que famoso no aplicativo de mensagem. Ele exigia que para uma conversa ser criptografada, o usuário tinha que clicar na opção ali de ativar SSL, tá? Pô, já desenha isso na sua arquitetura e já implanta isso, não fica exigindo que que o usuário fique clicando ali. Então, ter isso no processo, exigir segurança, né, garantir conformidade, bases de dados criptografadas, né, backups criptografados, faz parte, deveria estar no processo, tá? Beleza. Ainda em relação a essa parte de dados, o Guido mandou uma pergunta aqui, e ele falou assim: em vista que os dados são ativos importantes e valiosos, é necessário excluir todos os dados ou podemos manter alguns? Então, aí depende da finalidade e o tempo de retenção desses dados, né? Então, se você vai fazer um processamento de dados, tá? E você terminou, né? Você não tem mais o que fazer com esses dados. Por exemplo, se você... Imagina, vou dar um exemplo aqui de folha de pagamento da empresa, né? A folha de pagamento da empresa, ela tem que ser retida durante muito tempo. Por quê? Por conformidade com outras legislações, né? Porque você tem que apresentar que você pagou os funcionários, tudo. Então, reter esses dados por 5 ou 10 anos, eu não estou lembrado do tempo específico, mas você não tem mais uso para aquele dado. Imagina que você fez o pagamento dos funcionários mês passado, você não vai ter mais uso para ele. Então, você tem que reter ele por 10 anos? Sim, porque você tem que estar em conformidade com outras legislações. Mas você finalizou. Depois de 10 anos, você pode excluir esses dados? Sim, deve, entendeu? Porque já não tem mais que guardar comprovações daqueles dados, entendeu? Então, isso vai depender muito da finalidade e do tempo de retenção. Tem uma aqui do Gabriel. Em caso de irregularidade no tratamento de dados, quem será responsabilizado? Irregularidade no tratamento é sempre a empresa, tá, pessoal? A empresa responde por essas irregularidades, tá? Não que, dependendo do que acontecer, não que o funcionário não possa responder judicialmente por isso, mas, primeiramente, é a empresa. Beleza. Tem uma aqui também deixa eu achar aqui, que subiu, do William. O DPO pode cuidar de até quantas empresas? Olha, não existe na lei falando um limite, tá? Mas você pode... Existem até serviços de DPO as a Service. Então, é uma pessoa que vai, né, cuidar de várias empresas, de grupos de empresa, mas não tem um limite ali na lei falando especificamente, tá? Belezinha. Tem mais uma aqui do César. Tem bastante pergunta do pessoal, então vamos seguir aqui. Do César, deixa eu só achar aqui. O governo brasileiro está cada vez mais digital. Em caso de vazamento de dados, ele também pode sofrer penalidade pela LGPD? Sim, sim, o governo também deve cumprir a legislação, tá? E quem vai regulamentar isso também é a ANPD. Beleza. Felipe, eu Pode ir vou lá, Betão. puxar aqui a próxima, né? Sim. Outra pergunta um pouquinho mais técnica aqui, que o Juliano mandou para a gente, os cookies são considerados dados pessoais, e já que com esses dados é possível impactar esse usuário por campanhas de marketing? Sim, cookies são considerados. O que acontece? O que torna um dado pessoal, né? Um dado pessoal é tornar uma pessoa identificável, tá? O que isso quer dizer? Imagina, vou dar um exemplo aqui dessa sala. Imagina que tem um cookie aqui nessa sala, né? E a única pessoa, né, de óculos sou eu. Óculos acabou de se tornar um dado pessoal. Por quê? Porque ela identificou que o Elisan é a única pessoa que usa óculos nessa sala. O fato do dado pessoal não ser um CPF, não ser um nome, pode intrigar vocês, mas tudo aquilo que
torna a pessoa identificável, né? E dependendo do contexto, é lógico, se falar óculos no mundo, não dá para identificar o Elisan. Mas um óculos, num determinado contexto, aquilo ali pode se caracterizar, sim, um dado pessoal. Ah, quem está usando um shorts amarelo? Se tiver só uma pessoa usando um shorts amarelo, aquilo passa a ser um dado pessoal identificável. Então, o cookie, ele é, sim, né, responsável por tornar pessoas identificáveis, né? Imagina também que tenha nessa sala aqui só uma pessoa utilizando iPhone. Aí eu quero, né, direcionar uma propaganda de marketing só para quem usa iPhone. Então, o cookie consegue identificar isso daí. Ele sim tem que tomar uma atenção com ele também, tá? O ideal é você anonimizar esses dados, tá? Não focar. Então, você pega um cookie que coleta pelo menos 10, 50, né? 100 usuários, acima de 100 usuários que tem um iPhone, não só um, é uma boa prática, tá? Eles, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Por exemplo, os cookies, eles ficam do lado do cliente, geralmente no navegador, e as empresas acabam utilizando isso por trás nos mecanismos de recomendação, algo do tipo. Hoje tem várias técnicas de segurança, você consegue colocar o secret lá, né? Tem outra segurança que você coloca lá para não conseguir, dependendo. O navegador hoje nem aceita se você às vezes colocar um uso de cookie muito genérico quando você tiver alguma aplicação. Mesmo esse dado estando do lado do cliente, ele ainda é um problema, tipo assim, quando que isso vira um problema para a empresa, entendeu? Eu digo assim, o cookie, ele está do lado do cliente, né? Vamos dizer assim, quando que essa informação que está do lado do cliente vira um problema para a empresa? A partir do momento que você usa ela e começa a tomar alguma ação com ela, né? Se ela só fica do lado do cliente, você não identifica ele de nenhuma forma, você não usa esse dado, né? Ele está ali do lado do cliente, igual você falou. Existem, né, hoje pequenas ferramentas, né, que você instala e você evita a instalação desses cookies, né? Então, ela é um problema quando você usa a informação, né? Quando você retém a informação também. Ah, eu quero direcionar uma propaganda de marketing, né? Eu sei que o dado está lá, mas a partir do momento que você tem, né, ciência desse dado, né, que você usa ele para alguma coisa, toda vez que você usa ele, você está fazendo o quê? Um tratamento de dados. Então, ele sim entra na LGPD, tá? Beleza. Voltando para o contexto legal, tem mais algumas perguntas aqui. Preciso saber de LGPD se a minha empresa não é do segmento de desenvolvimento de software? Como acho que já foi Sim. até respondido nas outras, mas pode ir lá. Sim, sim, a LGPD não é só para software, apesar da palestra hoje ser voltada, né, para desenvolvedores e pessoas de tecnologia, ela se aplica a qualquer lugar. A LGPD, ela veio para responsabilizar qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, sobre os dados das pessoas, né? Então, ela veio para falar, empresa, tenha cuidado com meus dados, entendeu? Então, não importa o ramo, é uma padaria, é um supermercado, não importa, né? Você tem que tomar cuidado com os dados das pessoas, independente do segmento, tá? Sim. E mesmo que não seja meio, só complementando aqui, Felipe, mesmo que não seja meios digitais, tá? Se for, eu anoto tudo num papel, tudo bem, guarda isso num cofre, mas não pode ficar assim exposto, né? Alguém vai lá, usa aquele dado, tira foto, esse tipo de coisa. Beleza. É uma dúvida. Uma empresa tem dados meus, só que esses dados não estão no território brasileiro, né? Está hospedado em algum servidor nos Estados Unidos, Canadá, qualquer outro país. Eles também estão submetidos à LGPD? Sim, e vai depender muito da coleta e do público que foi direcionado. Por exemplo, vou dar um exemplo de um site aqui. Imagina que é um site alguma coisa.com. Esse site ele tá escrito em português, né? Ele é voltado, você vê que ele é voltado para o público brasileiro. Ele está vendendo ali balas, né? Ele está vendendo balinhas ali.
Pô, é um site escrito em português, né, registrado aqui, te cobrando em reais, ou seja, ele está direcionado para o público brasileiro. Então, a partir do momento que você faz a inserção no site ali dos seus dados, aquela empresa passa a ser responsável, sim, pelos seus dados e passa a responder, né, ter que ter conformidade com a LGPD, tá? Beleza, eu vou puxar mais uma aqui. Antes de eu puxar, eu quero agradecer a todo mundo que está mandando perguntas aqui, muito bom. Se tiverem mais perguntas, podem mandar aí que a gente vai respondendo todas aqui. Vocês viram que o Elisan é craque aqui, sabe responder todas aqui, todas as perguntas que mandaram. Próxima aqui é do William. Ele comentou o seguinte: no caso desses grandes vazamentos, por exemplo, né, ao ter um dado meu vazado, a empresa seria multada? Me sentindo lesado, a LGPD pode me auxiliar a resguardar-me financeiramente? Vamos lá. Num caso de um vazamento grande aí, né, o que era o correto a empresa fazer, né? A empresa teria que fazer duas coisas. De imediato, avisar os titulares dos dados e também a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ela seria obrigada a te avisar, ó, vazou os seus dados, né, os dados vazados foram esses, tá? Então, você, né, poderia sim, né, entrar com o processo e a empresa, ela deveria ser multada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? É igual eu comentei, existe a multa, né, de 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais por infração, né? Então, essa empresa aí, ela vai tomar deveria tomar uma multa. É complicado eu falar que ela vai tomar, porque isso daí vai depender de processo e tudo mais. Mas, assim, ela deveria tomar uma multa de acordo, né, com a legislação. E uma dúvida, existe diferenciação de regras pelo segmento da empresa? Ah, se ela for de segmento fabril é uma coisa, se ela for agricultura é outra, enfim. Existe alguma diferenciação ou é padrão para todas? Não, a lei ela é a mesma para todas as empresas. A única diferenciação que tem é se ela é micro e pequena empresa, né? Aí ela tem alguns benefícios no sentido de, ela não precisa declarar um DPO, ela pode ter ali, né, só uma pessoa, só um forms, né, para a pessoa entrar em contato, mas ela não precisa declarar um DPO. Se vocês entrarem na página da Icarotech, o DPO lá, vocês vão encontrar lá na política de proteção de dados, que o DPO sou eu. A Icaro, ela tem que declarar ali, né, o DPO. Micro e pequenas empresas podem só ter um formzinho ali, básico, né? Então, ela ganha alguns benefícios quando é micro e pequena empresa, mas por segmento, não, isso não existe. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Olha, acabou de chegar uma. A NPD investiga situações de possíveis fraudes como a utilização de dados pessoais? Com a utilização de dados pessoais? Essa é uma boa pergunta, pessoal. Eu vou realmente Essa é a pergunta do Gabriel, hein, ó. eu vou ficar devendo a resposta para isso. Eu não sei se existe alguma forma ativa da NPD, né? A única forma que eu sei sobre a NPD é a forma reativa, que a empresa comunica o vazamento, ou, né, isso daí é divulgado na mídia, né? Muitos casos são divulgados na mídia e a NPD acaba tendo ciência por causa disso. Mas investigação, assim, eu não sei nem se cabe à NPD, talvez seria um outro órgão, tá, para essa investigação mais ativa aí. Beleza. Ó, tem mais uma pergunta de um internauta, brincadeira, do César. Se um colega vazar meu dado pessoal, ele também responde para a LGPD ou seriam outras legislações? Isso daí não cai na LGPD, tá? Isso daí eu posso estar falando besteira aqui, mas eu vou arriscar aqui, cara. Isso daí já caracteriza uma ação civil, tá? Vazar isso daí, porque pode te dar muitos problemas, né? Mas assim, a LGPD ela veio para regular como as empresas, né, controlam seus dados, como ela manipula os seus dados, não é de pessoa física para pessoa física, tá?
Beleza. Mais uma pergunta do William. É obrigatória a assinatura de contratos para o meu cliente entender que os dados dele estão sujeitos à legislação da LGPD? Sim, é muito importante que você estabeleça contratos e mencione, olha, né, os dados do meu lado, né, eu vou supor aqui, do meu lado eu sou fornecedor e você é meu cliente. Eu aqui tenho minhas proteções, você pode ficar tranquilo e eu quero que você também, né, tome as medidas, né, adequadas de segurança, né, de conformidade, sim, é muito importante isso. Certo. Eu tenho uma dúvida. É, uma empresa tem meus dados, ela compartilha com outra empresa, e essa outra empresa compartilha com outra. E essa última empresa que recebeu meu dado, ela vaza ele de alguma forma. Todas as empresas que participaram desse ciclo, elas são responsáveis em cima da legislação ou só a última que vazou, ou só a primeira? Como que funciona? Tem que entender um pouquinho de como foi coletado esse dado. Imagina que o caso ali do Mercado Livre que eu comentei lá no comecinho ali. Então, você faz um input no Mercado Livre para fazer uma compra, aí depois tem um banco por trás, imagina que depois tem uma empresa que vai, né, sei lá, coletar o seu dinheiro. A gente está falando do terceiro nível ali, né? Então, quem que é o principal responsável pelos seus dados? É o Mercado Livre aqui, é o primeiro ali, né? Ele é o controlador dos dados, né? É quem deveria ter cuidado com seus dados. Se ele vai repassando, né, para outras empresas, né, tem que entender quem que é o responsável por vazar esses dados, né? Tem que entender da onde, né? Como que isso aconteceu, obviamente, mas todos eles têm responsabilidade e podem responder sim, tá? Em conjunto. Beleza. Voltando na parte da assinatura, o William mandou mais uma pergunta. Entendi, né, sobre o assunto. E para cada alteração de dados captados, seria necessário um novo contrato? Ou alguma aditiva ou do tipo? Então, você está falando que você tem ali, né, um sistema que você construiu, determinados dados, e você está incrementando novas coletas, esse tipo de coisa, né? Ah, se for um B2B ali, né, de empresa para empresa, você pode fazer de forma mais genérica, né, falando que todo dado, né, trafegado ali, ele está resguardado, você tem conformidade com a LGPD. Mas imagina que é um portal para um cliente, né, que é uma pessoa. Imagina que você está fazendo um portal para o Elisan, pessoa física, ir lá e imputar os dados. Aí você quer coletar outros dados meus, né? Você, além do CPF, você passa a querer coletar o meu RG. Cara, você tem que dar ciência para mim, né? Qual que é a finalidade, né? Por que você está coletando também o meu RG? Só o CPF não seria suficiente? Então, dar ciência, porque a LGPD ela veio para você informar a finalidade para o titular dos dados. Cara, avisa o Elisan, por que você está coletando além do CPF, o RG, a data de nascimento e afins, entendeu? Não sei se ficou claro, se era isso que você estava esperando. Se não, pode mandar aí de novo, eu respondo de novo, não tem problema. Max, você quer fazer a pergunta? Acho que fica mais fácil. Ah, beleza. Manda lá. A LGPD, ela veio para proteger só a pessoa física ou ela também protege a pessoa jurídica em algum momento? Assim, existem dados rolando de pessoa jurídica, da empresa ali. Ou isso teria que ser feito de uma maneira mais formal, por contrato, ou uma coisa, tipo assim, a LGPD não cobre os dados jurídicos de uma empresa jurídica. Não, ela não cobre, tá? A LGPD ela só cobre os dados de pessoas físicas. Os dados de pessoas jurídicas, normalmente é tratado isso por contrato de NDA, né, que são os contratos de confidencialidade, né? Aí você faz uma proteção ali, né, contratual, né, de não divulgar, né? Mas a LGPD não, ela não tem essa intenção aí, tá? Então, por exemplo, se eu estiver passando os meus dados para frente para minha empresa que, sei lá, imagina que eu tenho meus dados e eu quero fazer
embarcar uma inteligência artificial ali para extrair alguma coisa desse dado que eu estou passando para essa empresa que tem aquela solução de inteligência artificial embarcada. Eu estou passando dados de clientes meus. Isso teria que estar, para mim ter essa proteção de dados para passar para ela, eu teria que ter um contrato em relação a isso. Você está falando que se você tem um robozinho que fica coletando informações, é isso? Não entendi muito bem a pergunta. Pode repetir, por favor? Claro, eu tenho meus dados relacionados aos meus clientes, comportamento deles, o que eles realizaram no meu software. E eu estou contratando um serviço de terceiro, e esse serviço terceiro vai usar os meus dados para gerar informações que eu vou utilizar. Mas eu estou passando esses dados para ele. Ele pode vazar esse dado, ele pode fazer coisas erradas com esse dado. Eu tenho que fazer esse contrato amparando a minha relação com ele. Porque a LGPD em si, ela não atua nessa conexão entre empresas. Entendi. Vamos lá. Então você tem ali a figura do controlador, né? Que é quem coletou os dados. Quem coletou os dados é o controlador. Então, ele é o maior responsável ali, né? Por aqueles dados. Aí você está falando que você passou os dados para alguém fazer algum tipo de processamento, né? Então é para um operador ali, né? Aquele caso do Mercado Livre que eu te falei. Você tem ali uma empresa que coletou os dados e você tem ali uma empresa que vai processar os dados. Pode ser qualquer tipo de dados bancários. Você tem que ter um contrato entre essas empresas, né? Mas elas sim, elas vão responder pela LGPD se vazarem os dados das pessoas físicas, né? Que alguém acho que comentou de pessoas jurídicas, né? Sim, uma empresa pode entrar, né? Uma ação contra a outra no caso de vazamento, desde que seja, né? Comprovado esse vazamento, tal. Mas ela vai proteger os dados das pessoas físicas, tá? Vazou o CNPJ da empresa. Não é esse o intuito da lei, só para deixar claro. Ela não vai proteger os dados da pessoa jurídica, ela não vai proteger isso, ela vai proteger os dados das pessoas físicas. Então, a NPD ela vai ter interesse em quem vazou, quem que vai ser responsabilizado por esse vazamento, quem que é o controlador, né? Quem que pegou esses dados, né? E tem um contrato entre essas empresas falando, né, que um é o controlador e o outro é o operador, que um que está operando, né, na camada ali de realmente tratar o dado. Então, sim, a LGPD protege os dados das pessoas físicas, né? Aí no nível jurídico ali, as empresas vão ter que se entender, falar de onde veio o vazamento, por que aconteceu, aí vão responder para a NPD. Tá claro? Tá claro, ficou claro, perfeito. Tem mais algumas perguntas aqui do pessoal. Do Matheus. Quanto à manutenção e testes, por exemplo, um pen teste interno, os dados coletados nesses testes devem ser excluídos? A retenção dos dados é até morrer a finalidade do dado, né? Você fez um pen teste ali, né? Executou ele, varreu, chegou numa conclusão ali que é seguro ou não, mas no caso de não ser seguro, você conseguiu coletar, né, evidências ali, conseguiu invadir o sistema, conseguiu coletar algum tipo de dado ali, beleza, você já provou que o sistema está frágil. Então, finalizou, exclui os dados, né, porque ele terminou a finalidade dele, você não precisa ficar com aquele dado, qual é a intenção sua, qual é a finalidade de ficar com esses dados? Acabou, a partir daquele momento que você não precisa mais usar os dados, deleta, né, assim você não corre nenhum tipo de risco, né, deleta o dado, não precisa mais usar ele, você já emitiu o seu relatório, falou, não, eu consegui coletar isso, né, agora os desenvolvedores ali vão corrigir, né, e segue a vida normal. Beleza. Tem uma pergunta aqui que a Ana mandou para a gente, não está no chat aqui, que a Ana mandou aqui em outro por fora aqui, mas eu queria passar aqui para você, Elisandro. Tá. Imagina essa situação aqui. A gente hoje tem uma empresa terceira prestando serviço para uma outra empresa. Essa empresa terceira tem um colaborador que vai, por exemplo, ser cadastrado no sistema dessa empresa contratante. Para fazer esse cadastro, essa empresa terceira tem que passar os dados do colaborador dela para essa empresa terceira, ou para essa empresa contratante.
por exemplo, sei lá, RG, CPF, nome do pai, da mãe, etc. Se a pessoa der um ok, assim, por e-mail ou, né, num chat, isso tá ok ou isso tá correto? A gente está resguardado se essa pessoa der um ok assim por e-mail ou tem algum outro caminho, né, disso da gente ficar em conformidade com a LGPD nesse caso? Aí vai depender um pouco da empresa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo de folha de pagamento. Imagina o seguinte, né? A Ícaro, né, tem a folha de pagamento do pessoal dela, então ela tem todos esses dados, ela tem, né, o RG, o CPF, a conta bancária, e etc. da pessoa, ela tem um monte de dados. Só que quem processa a folha de pagamento da Ícaro não é a Ícaro, é uma empresa terceira. Tá? Aí essa empresa terceira ela precisa obter todos esses dados aqui, né? Aí tem um embasamento na LGPD que ela fala o seguinte: é legítimo interesse, né, do controlador passar esses dados ali? Sim, por quê? Porque eu preciso pagar, né? Eu preciso pagar as pessoas. Né? Então, nesse caso aí, como é um legítimo interesse do controlador e tem um embasamento, né, legal para isso, você não precisa da permissão das pessoas. Cara, você precisa pagar. Se você não pagar, é pior. Né? Então, você estabelece um contrato, né, entre as empresas, falando, ó, você é o operador dos dados, você vai processar a folha de pagamento da minha empresa, né, e eu vou pagar. Beleza, ok. E a empresa, né, no caso do exemplo aqui, é a Ícaro continua sendo a controladora. Mesmo num vazamento do operador aqui, ela responde também, tá? Não sei se ficou claro? Então, o consentimento pode ser dado, é isso. Nesse caso, não precisa de consentimento. No exemplo que eu dei, Felipe, como é um interesse legítimo do controlador em pagar os funcionários, ele não precisa de um consentimento. É que eu não sei, eu precisaria entender um pouquinho, precisaria detalhar um pouquinho melhor o uso desses, qual que é a finalidade, tá, Humberto? Pergunta para ela se ela consegue falar da finalidade. No caso, a finalidade nossa aqui, do exemplo que eu dei, é a folha de pagamento. Então, a finalidade vai definir se eu preciso do consentimento ou não. Tá. Tá, eu já até sei, na verdade, passar uma situação aqui para você. É assim, esse colaborador vai ser, por exemplo, um desenvolvedor da Ícaro prestando serviço para um cliente da Ícaro. E para a gente permitir, por exemplo, para esse colaborador ter acesso, por exemplo, a um sistema de, por exemplo, de comunicação desse cliente, a gente tem que passar alguns dados para o cadastro ser executado por essa empresa contratante. Então, nesse caso, como é que funcionaria? Legal, legal. Esse caso também tem um embasamento jurídico, que seria a execução de contrato. Tá? Então, a Ícaro ela é contratada para prestar um determinado serviço. Tá? Aí, né, nessa empresa aí, ela fala assim, ó, eu preciso vamos colocar o Elisan como programador aqui. O Elisan, ele precisa me passar o nome dele e o CPF para eu cadastrar aqui no meu sistema aqui interno dessa empresa aqui. É legal eu passar a informação de nome, CPF? Sim, para execução de contrato, sim, né? Eu estou contratando uma empresa para executar um serviço de desenvolvimento dentro de outra empresa. Para execução de contrato inclusive, né? Para você poder, nesse caso, para você poder identificar as pessoas. Né? Porque assim, é que no meu caso, meu nome é Elisan, vai ser difícil achar outro Elisan, mas vamos dar um exemplo de um João Silva. Cara, João Silva, para mim, é muito comum. Né? Então, eu pedir o CPF dele para fazer uma identificação única de quem está entrando no meu sistema, cara, isso é segurança, entendeu? Né? Isso é execução de contrato. Então, é importante eu saber dessas informações. Essa é uma finalidade legal, né? Então, a gente tem embasamento para isso. Mas vamos supor que o cara peça, além do nome do Elisan e o CPF, essa empresa aí para execução do contrato, ela peça, eu quero saber qual é a religião do Elisan. Putz, aí não, aí já aí já está extrapolando a finalidade, entendeu? Legal, beleza. Eu acho que é exatamente isso mesmo que a gente, né, essa pergunta que veio aqui. Já tive o feedback aqui. Beleza, obrigado.
O Felipe, você quer fazer pergunta? Pessoal, só antes da gente seguir para a próxima pergunta, na verdade, a gente agradece bastante quem participou aqui, tá? O nosso tempo previsto aqui hoje era de 1 hora, e por isso que a gente vai fazer aqui, responder uma última pergunta. E se caso alguém quiser depois, né, passar alguma pergunta para a gente, manda, né, a gente manda para a gente. Tem palestras@icarotech.com, a gente pode tentar ajudar aqui quem precisar, se for um tema relacionado aqui à nossa conversa aqui. E também pedir para vocês responderem o nosso formulário de feedback. A gente já vai passar aí no chat para vocês um formulário para vocês darem feedback, o que vocês acharam do nosso evento aqui. Se tiverem algum comentário, alguma observação para fazer, por favor, coloquem para a gente melhorar cada vez mais aqui esse espaço aqui. E trazerem também, se tiverem sugestões de outros assuntos, também podem colocar lá, também são muito bem-vindos. Então é isso aí. Felipe, por favor, faça então a pergunta de fechamento. Para fechar, então, existe algum material gratuito que você recomenda sobre a LGPD? Sim, existem. Tem alguns na internet. O que eu vi assim, mais legal, que faz uma introdução bacana, tem um do Sebrae, tá? Se vocês colocarem LGPD, né? Curso gratuito do Sebrae ali, vai ter é um curso, e cara, é muito rápido, é um cursinho de 2 horas. A internet está cheio de cursinhos. Tem um do Bradesco também, que é muito bom, tá? Recomendo. Talvez o Alura, mas aí já não é tão gratuito o Alura, né? Mas são cursos muito bons, tá, pessoal? Para você começar a conhecer LGPD, começar a entender mais sobre o assunto e, né, a gente pode trocar ideias. Pode me adicionar no LinkedIn, pode me mandar um e-mail, pode conversar com a gente, não tem problema nenhum. A gente está aqui para realmente trocar uma ideia com todo mundo. Beleza, então. Bom, pessoal, então a gente aqui vai fechando esse evento. Mais uma vez, muito obrigado, Elisan, muito obrigado, Felipe, Maxo e todo mundo Valeu, aqui Betão. que participou, ajudou a organizar, ajudou a responder. Muito obrigado também para quem mandou as perguntas, para quem esteve aqui com a gente, né, esse tempo aqui ouvindo, né, aprendendo bastante sobre LGPD. E só reforçando então, por favor, a gente mandou o link aí do formulário de feedbacks, então peço aí então para vocês nos ajudarem, né? Falam para a gente o que vocês acharam aqui desse evento aqui. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Boa noite para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Muito Valeu, obrigado. pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Boa noite aí.